E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Fábio e hoje vamos falar um pouco de função exponencial. O que é uma função exponencial? Uma função exponencial é uma função matemática na qual a variável independente está no expoente. Ela é geralmente representada na forma a elevado a x, onde a é a base da função, um número real positivo e diferente de um. Vamos parar para pensar muito nisso. Sempre tem que ser positivo e diferente de um. Se a gente for trabalhar, cair uma questão e tiver uma função exponencial de um número negativo, menos 2 elevado a x, já não pode acontecer. Função exponencial é apenas de um número real positivo diferente de um, ou seja, tem que ser positivo e diferente de um. E x é a variável independente que pode assumir qualquer valor real. X pode ser negativo, positivo, tanto faz. X pode assumir qualquer valor, mas A tem que ser positivo e diferente de um. Então sempre anotem isso: positivo e diferente de um. Mas como é o gráfico de uma função exponencial? Sempre vai ser essa subida. Vocês estão vendo que ele está crescendo, então ele vai subindo, vai ser sempre essa subida. Não vai ser uma reta, não vai ser uma parábola, vai ser sempre essa subida. Então, no gráfico, se, por exemplo, te cai uma questão e você vê que tem a elevado a x ou 3 elevado a x, vocês vão sempre saber que vai ser um gráfico crescente. Mas ele pode ser crescente ou decrescente. Como assim? Existem dois tipos de função exponencial. As funções exponenciais podem ser classificadas em dois casos distintos, levando em consideração o comportamento da função. Ela pode ser crescente ou decrescente. Ou seja, ela aqui ela está crescendo, mas ela pode ter dois tipos, mas não vai mudar o estilo da figura, que é essa ladeirazinha. Vocês estão vendo que é uma ladeira e ela está subindo. Então não vai mudar essa ladeira, não vai mudar essa subida, só vai mudar a direção para onde ela vai. Como assim, professor? Primeiro, a gente tem a função crescente. E o que é uma função crescente? Uma função exponencial é dita crescente à medida que o valor de x aumenta, o valor de f de x também aumenta. Como assim? Se eu tenho que y é igual a 2x, se a cada número que aumentar de x, o valor de y também aumentar, então é uma função crescente. Eu peguei aqui o exemplo y é igual a 2 elevado a x. Vamos pensar os números. Vamos começar por zero. Y é igual a 2 elevado a zero, que é 1. Massa, vamos pensar depois do zero vem 1. Y é igual a 2 elevado a 1, que é 2. Qual seria o próximo número? Y é igual a 2 elevado a 2, que é 4. E assim sucessivamente. 8, 16, ou seja, vai sempre aumentar o número quanto maior o número de x. Então, quanto maior o número de x, maior o número de y. A gente vai ter um gráfico crescente. Olha ele aqui, ele está crescendo, ó. Quanto mais o valor de x, maior o valor de y. Ele vai crescendo, ele vai subindo. Mas quando ele é decrescente, ele faz como? Mas antes, ó, eu tenho uma anotação muito importante. Eu espero que vocês parem e anotem. Ele só é crescente, ó, a função exponencial é dita crescente se à medida que o valor de x aumenta, o valor de f de x também aumenta. Isso ocorre quando a base é maior que 1. Ou seja, quando o valor de y, a base, que é esse número que está sendo elevado, é maior que 1, ele é crescente. Como assim? Vamos pensar. 2 elevado a zero, a 1, a 2. Todo número elevado a maior, for crescendo, tipo 2 elevado a 1, 2, 3, 4, vai sempre aumentando o valor. Isso serve para qualquer número maior que 1. 3, 4, 3 elevado a 1, 3, a 2, 9, 3 elevado a 3, 27. E a gente vai crescendo, ou seja, qualquer número maior que 1, ele é o quê? Uma função crescente. Mas quando ele é menor que 1, ele é uma função decrescente. Mas, professor, o senhor disse que não podia ser negativo, não podia ser menor que zero. Mas existem números que são menores que 1 e são maiores que zero. Quais são? São o quê? As divisões, gente. Olha, 1 sobre 2 é menor que 1.
Por quê? Porque eu estou dividindo no meio. Estou dividindo na metade. 1/2 é 0,20, é 0,5. E 0,5 é menor que 1. Todos concordam? Sim. Então, uma função vai ser decrescente quando o número for menor que 1. É crescente quando é maior que 1. É decrescente quando for menor que 1. Anotem isso. Uma função exponencial é considerada decrescente se, à medida que o valor de x aumenta, o valor de f de x diminui. Isso ocorre quando a base é um número entre 0 e 1, ou seja, a está entre 0 e 1. Massa, professor, mas como assim? 1/2, quanto maior meu x, vai ser menor o número? Sim. Vamos lá, vamos pensar. 1/2 elevado a x. Vamos pensar primeiro o número 0. 1/2 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. 1/2 elevado a 1 vai ser ele mesmo. E 1/2 ao quadrado. Aí 1/2 ao quadrado a gente vai manter em cima e elevar ao quadrado embaixo. E 1/3 vai manter em cima e elevar ao cubo embaixo. 1/4 vai manter em cima e elevar ao cubo, sobre a quarta embaixo. Então vamos pensar assim. Quando eu estou dividindo em duas partes o valor de 1, eu vou ter 0,5. Eu vou ter um valor menor que 1. Se eu estou dividindo ele em 4 partes, eu vou ter 0,25. Eu vou ter 4 partes, ou seja, 1/4 é menor que 1/2. 1/8 já é bem menor que 1/4. 1/16 já é bem menor que 1/4 também. O que eu quero chegar com isso? Quanto mais aumentar o valor da divisão, ou seja, do que está o número que está embaixo, menor vai ser o número. Se eu tivesse, por exemplo, 1/100, seria um número bem menor que 1/2. Concorda? Sim. Ou seja, toda vez que a gente tiver uma divisão e ela tiver um exponencial, vai ser sempre que uma função decrescente. Aqui a gente vê que quanto maior o valor de x, menor vai ser o valor de y. Então ele vai ser uma função decrescente. E a gente escreve assim: a reta nunca vai para baixo. Vamos chamar de ladeirazinha. A ladeirazinha nunca vai para baixo. Mas, como a gente está trabalhando na função de y e x, ele vai para os valores negativos de x. Então, é muito importante de saber analisar o valor positivo e negativo na reta. Então, lembrando, se o valor ele é maior que x, ele é crescente. Se o valor é maior que 1, ele é crescente. Se o valor for menor que 1, ele é decrescente. É só lembrar, maior que 1, crescente. Menor que 1, decrescente. Maior que 1, qualquer número. 5, 6, 7, 8. Menor que 1/2, 1/3, 1/4. E aqui eu trouxe duas questões de como cai função exponencial no Enem. A gente viu como é que cai o gráfico. O gráfico vai sempre cair assim, e é muito importante você saber analisar o gráfico. Mas também ele pode cair em questões assim. Vamos lá, eu trouxe duas questões, e são as duas do Enem de 2015. A primeira diz: o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço, T, em anos é S de T 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Ele fala aqui, de acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Então ele dá o quê? Ele dá a função S de T é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T, e ele dá a quantidade de T, 2 anos. Então a gente só vai substituir onde tem T por 2. Aqui eu vou fazer aproximadamente, porque se a gente fosse elevar 1,03 ao quadrado, ia dar um número um pouco grande. Então, se a gente parar para pensar,
1,03 ao quadrado vai ser aproximadamente 1,06. E aí a gente faz o cálculo. 1.800 vezes 1,06 vai dar 1.908. E qual é o número mais próximo de 1908? A letra E. Massa. E vamos para outra questão. O acréscimo da tecnologia no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No seguinte ano, ela investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T do funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual expressão determina o número de unidades produzidas P em função de T para ter maior ou igual a 1? Vamos analisar. O que a questão está dizendo? Ele está dizendo que no primeiro ano, uma fábrica fabricou 8.000 unidades. E no segundo ano, ele viu que teve um aumento de 50%. E no terceiro ano, mais 50%. No quarto ano, mais 50%. E aí foi aumentando com o tempo. Massa! E o que aconteceu? Ele quer que a gente determine a expressão que determina o número de unidades produzidas. Então vamos pensar. No primeiro ano, ele produziu o quê? Nada, ele só produziu 8.000. ST igual a 8.000. Já no ano 2, ele produziu o quê? 50%. Mas, quando a gente vai multiplicar um número por 50% a mais, 50% a mais, a gente vai multiplicar por quanto? 1,5, concordam? Se 100% a gente vai multiplicar por 1, 120 é 1,2, 150 é o quê? 1,5. Já no terceiro ano, ele multiplicou por 1,5 de novo. Porque o valor que ele tinha, ele aumentou mais 50%. E ficaria 8.000 vezes 1,5 vezes 1,5. Que é a mesma coisa que 8.000 vezes 1,5 ao quadrado, concorda? Porque ele aumentou 1,5 a cada ano. A gente está multiplicando o valor vezes 1,5. No ano 1, tinha 8.000. No ano 2, a gente cresceu 50%. No ano 3, cresceu 50% do valor do ano 2. No ano 4, a mesma coisa. Vai ficar 1 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Que é a mesma coisa que 1 elevado a 3. No ano 5, cresceria o quê? 1,5 elevado a 4. No ano 6, 1,5 elevado a 5. E por aí vai. O que a questão está pedindo? Para a gente expressar. Se eu tivesse se a gente para olhar, no ano 4 vai ser o quê? 1,5 elevado a 3. No 3, a 2. Então, sempre vai ser elevado ao número de anos menos 1. Porque no primeiro ano não teve um aumento. Concorda? Então, se a gente tivesse no ano X, seria o quê? 8.000 vezes 1,5 elevado a x menos 1. E vendo aqui nas alternativas, qual que é mais parecido? A letra E. Então é isso, pessoal. Função exponencial é muito fácil. O principal dela vai cair aqui, ó, na ideia de você interpretar que o valor vai estar em x. A gente é muito acostumado a trabalhar x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Mas nessa a gente vai trabalhar com x sendo o elevado sendo a variável. E sempre entender quando é crescente e decrescente. Lembrando, crescente vai ser quando o quê? Quanto maior o número de x, maior o número de y. E vai ser sempre quando for um número maior que 1. 1,5 é maior que 1, professor? É. Então ele vai sempre aumentando com o número. Mas
Quando é decrescente, quando ele for menor que 1, mas também ele não vai ser menor que 0. Porque nunca uma função exponencial nunca vai ser negativa. Nunca, nunca. Então a gente tem que saber quando é crescente, decrescente. E saber interpretar as questões. A gente ficar por aqui é um assunto muito. É considerado fácil, mas precisa de muito trabalho. Então façam suas questões. E qualquer coisinha, estou por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.